e ao término eu vou disponibilizar no nosso AVA, tá bom? Então, assim, fazendo uma síntese, essa é praticamente a nossa última aula do trimestre. Nós já estamos indo para o segundo trimestre e as duas atividades vocês já realizaram, né? Vou lançar uma atividade de recuperação paralela. E aí tem um prazo, né? A direção ela passou um prazo para vocês. Então não é que eu vou ter um momento ciclo naquela data, mas aquela data é o término da atividade. Então eu vou disponibilizar a atividade hoje. Eu quero ver se eu consigo fazer isso tudo hoje, porque aí a partir de amanhã vocês já podem, os que não conseguiram alcançar a nota devida, já podem estar realizando essa atividade. Eu vou então disponibilizar aqui a nossa aula de hoje. Vocês já estão conseguindo visualizar aí o compartilhamento? Está carregando, agora sim. Tá, beleza. Nós vamos ver hoje a questão da liderança. A liderança também é algo de extrema importância, né, para a administração, que, querendo ou não, tudo que nós sabemos ou até realizamos, de uma certa maneira, é realizado através da liderança, porque a liderança ela tem um papel fundamental no quesito de motivação. Como motivação nós já vimos, que vem da palavra grega, que significa mover-se. Então, a liderança ela tem essa particularidade, de acaba pegando-nos e fazendo com que nós movamos para um direcionamento. Na organização não é diferente disso. O líder ele tem um papel fundamental, porque através de uma liderança eficaz, que as pessoas elas se aglutinam para realizar determinadas atividades, com motivação, com eficácia, com eficiência. A liderança ela tem esse papel fundamental para fazer com que as pessoas se alinhem em prol de um objetivo comum. Depois dessa parte que nós vamos ver de liderança, aí nós já vamos entrar realmente nos conceitos da agroindústria. É necessário fazer essa revisão dos principais conceitos da administração para que possa ajudar no ferramental quando nós formos ver o cunho mais técnico dentro da agroindústria. Então, na próxima aula, já iniciando o trimestre, nós vamos já estar vislumbrando, visualizando a parte mais focada do curso de vocês. Porque até então nós fizemos uma revisão dos principais conceitos que a administração tem, que permita com que uma determinada pessoa possa administrar aquela organização, obtendo melhores resultados. Então, nós vamos ver aí a questão, alguns conceitos básicos sobre a liderança, e também estabelecer pequenas diferenças sobre gerência e liderança. Porque a gerência é um meio que a organização tem para conseguir com que as pessoas se submetam, né, a algumas regras, né, algumas rotinas de trabalho que devem ser seguidas. Então, o gerente, ele é aquela figura responsável por fazer a coordenação entre as pessoas dentro de uma organização, para que estas possam estar realizando as atividades, né, as quais foram incumbidas de realizar. É parecido com o papel do professor, né? O professor, ele se torna o gerente da sala, porque é ele que dita as regras, lógico, obedecendo e alinhando com a gestão escolar. Então, a gestão escolar, através do planejamento pedagógico, através do plano da disciplina, o professor, ele acaba levando esse conhecimento e fazendo com que vocês se movam e realizando as atividades através de leitura, escrita, reflexões, para que vocês possam assimilar aquele conteúdo. Então, o professor, nesse papel, ele está exercendo uma gerência na sala de aula. E o líder?
O líder é aquele que tem a capacidade de tirar o proveito melhor que nós temos. É aquela pessoa que consegue fazer com que nós vamos em direções, mas de uma forma satisfatória. De nós podemos, assim, como digo, fazer aquilo com prazer. Então, o líder é aquela pessoa que consegue fazer com que nós alinhamos aquele conhecimento, saber, a realização das atividades de uma forma proativa, né, gostando, almejando segui-lo. Então, esse é um papel de liderança. Nós temos grandes exemplos na literatura, até a própria Bíblia relata os grandes líderes, até Deus, na figura de Moisés, ele teve um papel de liderança. Então, Moisés levou o povo, tirando da escravidão e levando para a terra prometida, a terra de Canaã. Assim como Jesus também liderou os 12 discípulos. Temos também líderes que fizeram atrocidades, mas que as pessoas o seguiram, como Hitler, por exemplo, que levou toda uma Alemanha a adotar um plano muito louco, mas que teve uma grande liderança. Então, assim, o papel do líder na história, ele é formidável, porque ele faz com que as pessoas o sigam, com que adere às suas ideias e tem prazer em seguir os seus ideais. Então, qualquer que seja a área de nossas vidas que buscamos, lá existiu e existe a influência de uma liderança, seja positiva ou não. Tivemos os exemplos que eu mencionei, os exemplos positivos, que gera aquela liderança e um benefício comum, um benefício que vai trazer situações positivas para a sociedade. Nós vemos os líderes como o Dalai Lama, até o Chico Xavier, também um líder religioso. Então, são pessoas que plantaram bem, e muitos o seguiram, exalando e aderindo àqueles ideais em busca de realizar uma construção benéfica para a sociedade. Já negativa, citei o caso do Hitler, com um plano louco, doentio, que acabou levando milhares, milhões de pessoas a uma guerra insana, na qual milhões foram mortos. Então, a liderança, ela realmente tem um importante papel dentro da administração, dentro da gestão. Eu posso ser um gestor sem ser um líder. Então, às vezes me delega um papel de gerente, mas não tem aquela capacidade de ser um líder, de fazer com que as pessoas realmente se aderem àquele meu propósito. Então, a liderança, ela tem esse exímio papel. Nem todo gestor é líder, mas todo líder, ele é um gestor. Porque o líder, ele sabe como motivar, ele sabe como cativar, ele sabe como alinhar as expectativas suas com do liderado. Né? Você se sente o maior prazer de estar seguindo. Professor, Sim, pode falar. ocorreu um problema aqui, eu posso sair? Pode, tranquilo, depois eu vou deixar gravado, tá? Boa sorte, bom? Bom, muito obrigada, tchau. Nada, tchau. Bem, então, liderança, tem algumas respostas aqui, né? Liderança é a realização de metas por meio da direção de colaboradores. Então, essa ideia de colaborador é exatamente aquela pessoa que vem a aglutinar algo dentro da organização, a fazer parte dela, né? A se sentir dela. Então, a liderança, ela tem que instrumentalizar essas pessoas, né? Usando uma influência não coercitiva. O que é não coercitiva? É uma influência não impositiva. Não é você fazer por obrigação, mas você fazer por prazer. Eu me lembro, por exemplo, que nós tínhamos um grande líder na época do escoteirismo, né? Eu fui escoteiro na cidade de Porangatu, e nós acordávamos cedo, 4 da manhã, arrumava nossas tralhas e íamos a campo aprender a sobreviver no mato, a realizar vários tipos de atividade e benefício do município. E nós íamos com prazer. Aquilo não era penoso. Agora, já a mãe chamar a gente pela manhã para acordar, para fazer uma atividade, isso aquilo já era penoso. Então aí já é algo coercitivo. Se não tivesse como, eu não iria. No caso de escoteiro, eu iria. Então,
é uma representatividade, né, de algo coercitivo e algo que não é coercitivo. Bem, segundo Robbins, um dos estudantes aí da literatura, ele afirma que a liderança é a habilidade para influir um grupo e conseguir a realização de metas. Toda atividade, ela precisa de ter meta. Então, essa meta pode ser, por exemplo, a limpeza de uma residência. Então, tem uma meta de limpar com determinada qualidade, utilizar aqueles instrumentos ali disponíveis, utilizar um processo de como limpar da melhor maneira possível aquele ambiente. Então, tudo que você vai realizar tem que ter meta. Até o estudar para atingir uma nota de uma disciplina também é uma meta levantada. Então, em sintonia com o Maximiano, a figura do líder, ela é dominante. O que é dominante? Ela se sobressai perante os demais liderados, como se a liderança fosse uma virtude ou competência que dá a algumas pessoas a capacidade de influenciar outras. É algo que pode ser aprendido por qualquer pessoa. Então, líderes, eles acabam estudando várias maneiras de se liderar, né? Então, a literatura, há livros, há uma bibliografia toda específica para que você possa realmente aprender como se tornar um líder. Porque líder é uma competência fundamental para as empresas, para as carreiras, que algo que as organizações mais querem é ter grandes líderes. Por quê? Porque o líder acaba motivando as pessoas. Sem muito esforço, elas acabam aderindo aos pressupostos levantados pela organização. Então, por isso se torna fundamental. O interessante é que o líder, ele vai ter a ênfase ou foco sempre nas pessoas e não nas tarefas. As pessoas realizam as tarefas são definidas por processos que são desenhados, né, escritos, documentados, para que você possa executar uma atividade. Então, as tarefas, elas são desenhadas. Só que quem realiza tarefas são as pessoas. E o líder, ele faz com que as pessoas consigam realizar as tarefas com assertividade, com proatividade, com ênfase na eficácia, na eficiência. E isso é um papel que as organizações, elas requerem de algumas pessoas que vão ter o papel de líder. Geralmente, os maiores salários dentro de uma organização pertencem aos grandes líderes. Então, na certeza de que influenciar é sempre melhor do que mandar, então há uma diferença entre o líder e o gestor, como eu mencionei para vocês. E isso varia independente dos níveis existentes em uma organização, seja o nível estratégico, o nível tático, o nível operacional, que nós vimos nas aulas antepassadas, né? Então, a liderança, ela tem essa grande capacidade, né, de fazer com que a pessoa realize as atividades de uma forma proativa, de uma forma coesa, sem ter aquela impressão de estar seguindo uma obrigação. Liderança é um aspecto chave para o desenvolvimento de qualquer carreira. E existem vários livros, várias literaturas que fazem com que você passe a observar melhor o ser humano, a melhorar as suas relações interpessoais. Isso tudo é papel de um grande líder. Então, aqui eu tenho alguns textos, né, que dão uma significância, que vocês depois vão dar uma lida. Eu acabei não publicando lá no AVA, porque eu tive um probleminha com a internet, mas que já resolveu, e ao término da aula eu já vou estar disponibilizando para vocês esse slide, e também vou estar disponibilizando a gravação da nossa aula. Um outro aspecto e ponto crítico dentro de uma gestão é que grande parte dos insucessos empresariais, eles são fruto até de uma liderança ineficaz. O que é uma liderança ineficaz? É uma liderança que não consegue fazer ou influenciar as pessoas, os seus liderados, a realizar a atividade com maestria, com perfeição, com sabedoria, com motivação. Então, o líder, ele consegue motivar as pessoas. Ele consegue gerenciar muito bem
as expectativas que a organização tem do trabalho daquela pessoa e as expectativas que aquela pessoa tem em detrimento à organização. Ou seja, o líder, ele acaba influenciando na vida das pessoas, dos funcionários e, consequentemente, na vida da organização. Bem, então nós precisamos de ter o líder, ele possui 5 características indispensáveis, que são o empenho, né? Isso inclui alta necessidade de realização, esforço no sentido de melhorar, persistência em face aos obstáculos e iniciativa. Então, o líder, ele tem que desejar melhorar sempre o empenho. Outra característica, motivação de liderança. Ele precisa realmente ter o empowerment, que é aquela capacidade de levar poder às pessoas, fazer delegação e fazer com que as pessoas elas possam se aderir àquele ideal, se aderir àquele propósito. Integridade. Você não vai respeitar um líder se ele não for íntegro. Então, o líder ele precisa de ser íntegro, aquela pessoa que desperta a integridade, aquela pessoa que você confia, que você dá credibilidade. Outra coisa, autoconfiança. Ele tem que ter um pulso firme, ele pensar sempre em prol da organização, né, em alinhamento com os desejos individuais dos trabalhadores, dos colaboradores. Que a organização ela precisa sobreviver, ela precisa avançar. Se não tiver um líder com pulso firme para redir as rédeas, quer dizer que tem que ser dessa forma, então tudo sucumbe, a coisa não vai para frente. Então o líder precisa de ter confiança, porque você só vai seguir uma pessoa que você enxerga nela uma confiança, pessoa que sabe o que está fazendo. Conhecimento organizacional. O líder precisa de ter um conhecimento sobre diversos setores, sobre questões técnicas, sobre a organização. Nós vimos nas aulas anteriores sobre isso, né? Quanto maior o papel organizacional que você tem, quanto maior for a sua liderança, menos conhecimento técnico operacional você necessita, mas mais conhecimento gerencial de pessoas e de como que funcionam as diversas partes da organização você precisa ter. Os líderes também têm capacidade para interpretar amplas quantidades de informação. Então, imagina, você necessita realmente de estar a par da situação organizacional, do que está acontecendo, então você precisa de estar a par de tudo. E por incrível que pareça, substituir um líder é muito mais difícil do que substituir um técnico. Então, o conhecimento técnico ele é importante para a organização, mas o da liderança é muito mais. Tanto que o líder recebe muito mais do que um técnico. Diferenças entre líder, né, e um aspecto técnico. O técnico é aquele que faz a operação de algo. Por exemplo, uma indústria, uma agroindústria, que ela realiza a indústria de transformação de objetos extraídos do campo e ali realizar algum trabalho, né, ou melhorar aquele processo. Então, por exemplo, eu estou produzindo óleo de soja, eu estou produzindo determinados tipos de cortes de frango. Então, o líder, ele vai organizar as pessoas para que realizem as atividades. O técnico é que vai estar ali, realmente, fazendo a operação. E o líder é que vai estar organizando as pessoas. É muito fácil você distinguir o papel de um e do outro. Obviamente, muitas pessoas, elas entram na organização com perfil técnico. E à medida que ela vai conhecendo, vai trabalhando, vai conseguindo destaque, novos postos gerenciais assim são apresentados. Por isso que é interessante, né, você ser um bom técnico, realizar com maestria as suas funcionalidades, porque logo alguma coisa mais que um perfil gerencial lhe será apresentado. E aí você vai ter que estudar mais esse tipo de conhecimento, conhecimentos necessários para você liderar, para você conseguir motivar as pessoas, né, fazer com que elas exerçam da melhor maneira possível as atividades impostas pela organização. Não há
um estilo de liderança totalmente, assim, congruente, né? Ou seja, todos os líderes são dessa forma. Não. Existem 3 tipos básicos de liderança, que é o autoritário, o democrático e o liberal. Nós vamos estar vendo no slide próximo. Então, a liderança autoritária, poder exercido de forma plena, em todas essas decisões são tomadas de forma unilateral, ou seja, pelo indivíduo. Então, ele não ouve ninguém, ele simplesmente toma as decisões e os súditos ou os colaboradores têm que seguir aquelas decisões tomadas. O democrático, ele já exerce uma forma participativa, então ele pede auxílio dos seus membros para chegar às suas próprias decisões. E temos a liderança liberal, né, que trabalha de forma participativa com uma construção coletiva, permitindo que os elementos do grupo sintam parte integrantes das soluções. Bem, a principal diferença entre a democracia liberal é que na democracia, o líder ele vai escutar as opiniões alheias, né, tentando encontrar laços para que ele possa tomar uma decisão. Só que aí a decisão é dele. O líder vai tomar a própria decisão. Ela é democrática porque tem a participação de todos. Só que esses todos eles vão dar o quê? Sugestões para que o líder construa as decisões. Já a liderança liberal não, o líder ele não toma decisões, ele deixa para o grupo tomar. Então ele pega lá vocês vão tomar decisão tal e apresentar para mim e vamos seguir. Então ele acredita muito no coletivo. O coletivo para ele é o mais importante. Então praticamente ele não toma decisão. E isso acaba infringindo naquela característica que o líder tem de ter um pulso firme. Por isso que ao meu ver, eu utilizo muito a liderança democrática. Porque o líder também ele tem que ter um pulso firme, mas ele tem que escutar os seus súditos. Já a liderança autoritária é uma liderança que ela vem perdendo espaço, praticamente é inexistente, não tem mais aquela figura do líder, né, que eles chamam do chefe, né, que o chefe manda e você obedece. Então, a liderança democrática hoje, as organizações, elas priorizam porque os resultados são melhores. Os resultados, a satisfação dos colaboradores são bem melhores em uma liderança democrática do que na autoritária e na liberal. Na autoritária, porque você não tem voz, você se sente realmente um empregado, né? Uma pessoa que não tem uma capacidade de pensar, de raciocinar e propor melhorias. Então, ela acaba imputando grandes soluções, grandes inovações. É uma liderança morta. Apenas o líder ele é que é responsável de fazer com que a organização cresça. Os demais não. Já na democrática tem a participação, mas também tem um pulso firme do líder. E ele realmente tem que ter um pulso firme, aquele que vai decidir como tomar as melhores decisões. Já na liderança liberal, ele não tem esse pulso firme. O grupo é que toma a decisão. E isso acaba não resultando em boas perspectivas, porque uma organização sem liderança, ela não consegue caminhar. Então, a liderança democrática é uma liderança que melhor convém às necessidades organizacionais. Segundo Amorim, os principais elementos que compõem a liderança são carisma, vínculo social, percepção, credibilidade, poder de comunicação. Então, carisma, ele é considerado como elemento chave a favor de sua eficácia. Aquele líder que tem carisma é o líder que tem sensibilidade, é o líder que compreende as suas necessidades. Ele te escuta, ele te ouve, ele muda determinadas situações em prol do grupo. Lógico, desde que não inflija os objetivos primordiais da organização. Vínculo social. Então, esse líder ele participa do grupo, ele está incluso ali no grupo. Então, ele tem aquele vínculo social com os trabalhadores. Um exemplo clássico de um líder dessa forma foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi um presidente que, durante a construção de Brasília, ele andava nas praças onde haviam as construções, ele conversava com os funcionários. Imagina, o próprio presidente conversando ali com o trabalhador, né, independente do cargo, se fosse engenheiro, se fosse técnico, se fosse pedreiro, independente do cunho social, ele estava ali participando. Então, isso fazia com que os trabalhadores gostassem dele, se sentissem importantes e trabalhassem mais.
ou seja, apresentavam resultados sempre melhores. Um outro líder que tinha esse vínculo social foi o próprio Iris Rezende, na construção de vários bairros aqui em Goiânia. Ele criava um mutirão e ele participava do início ao fim. Ele mesmo pegando tijolo, colocando cimento, fazendo a própria construção. Então ele tinha esse vínculo social. O vínculo social permite com que o líder ele ingresse na obra, ele ingresse no próprio sentido ali organizacional da empresa. Percepção é um outro elemento no processo de liderança, porque o líder ele precisa também de ter o quê? Percepção do que está acontecendo. Ele não pode olhar isoladamente para uma atividade. Enfim, ele tem que olhar para um todo. Por isso que ele tem que ter um conhecimento amplo do que é organização. Credibilidade, que é o que nós dizemos, ele tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que tenha caráter, que tenha compostura, coragem, pessoa zelosa pelo tratado da informação. Eu me lembro de uma líder que nós tivemos, que sempre quando ela tinha alguma desavença, ou quando nós não conseguíamos realizar a atividade de acordo com o que era esperado, ela chamava a gente de forma individual para uma conversa. Ia lá, tomava um cafezinho, conversava, ninguém nem percebia o que estava acontecendo. Então, era uma líder que tinha uma grande capacidade de percepção e de credibilidade, porque você se sentia confidente dela, você expunha realmente o que estava acontecendo, porque você sabia que ela não era fofoqueira, que ela não saía comentando sobre esses problemas. Eu já tive um líder que ele gritava. Então, a qualquer oportunidade que você tinha, você saía da empresa. Você não sentia bem ali. Essa outra líder minha, você sentia como se fosse membro de uma família. Então, o líder tem que ter essa capacidade de pegar com que os funcionários se sintam dentro de uma família. E se você é dentro de uma família, você a defende. Você pode até não gostar ter desavenças com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, mas qualquer um que for enfrentá-los, você coloca o peito na frente e vai defendê-los. Então, é mais ou menos isso. A empresa, o líder ele tem que ter a capacidade de transformar a empresa em uma família. Você se sentir membro dessa família. Esse outro chefe que gritava com o funcionário, isso e aquilo, a qualquer momento o funcionário ia embora. E ele não aguentava aquela pressão. Então, a compostura, esse cuidado, esse zelo, é uma característica que o líder deve ter. Poder de comunicação. O líder tem que saber se comunicar, saber o que quer, por que quer, e como transmitir isso aos outros. Vocês já devem ter tido a oportunidade do telefone sem fio. Telefone sem fio, você passa a informação para alguém, da forma como você a recebe, sem se preocupar com o canal da comunicação, sem o emissor, sem como que aquela mensagem vai estar sendo codificada. Ou seja, você simplesmente transporta essa mensagem. Ela acaba resultando no final da ponta uma mensagem totalmente diferente daquela que o emissor original tentou transmitir. Então, a comunicação também o líder tem que ter. Saber usar os dialetos, saber usar a frase de forma correta, saber instigar para verificar se o colaborador realmente entendeu o que ele estava querendo dizer. Então, o líder tem que ter também esse poder de comunicação. Vocês até, os grandes líderes religiosos, os grandes comunicadores. Um político, ele é um grande comunicador. O político, ele tem que saber conversar, se comportar perante o seu eleitorado, porque só assim ele vai conseguir extrair os votos necessários para que ele consiga ter a sua elegibilidade. Então, vocês viram aí as principais características da liderança. Eu vou estar disponibilizando esse slide para que vocês possam estar melhorando o conhecimento em detrimento dessa nossa temática. E sempre, pessoal, a liderança, ela tem que estar alinhada com os pilares da administração, que nós já vimos que é o que? O planejar, o organizar, o dirigir, que está dentro da execução, e o controlar. Então, a liderança, ela está presente em todas essas etapas, em todos os principais pilares organizacionais. Porque para qualquer atividade eu preciso de ter um planejamento
porque é no planejamento que eu defini o que será feito e como será feito, por quem será feito, a estrutura necessária, os insumos necessários, os recursos. O processo em si tem que estar desenhado no planejamento. Já no pilar 1, eu já preciso levantar as pessoas, identificar as etapas, os passos que serão executados. Já na direção, eu preciso digerir, né? Eu preciso direcionar o que deverá ser feito às pessoas. Então, eu preciso de comandar, né? E na liderança e controle, eu preciso de controlar se as etapas que foram acordadas, elas estão sendo executadas de acordo com o que foi firmado, né? De acordo com o acertado. E a ausência de qualquer uma dessas etapas em todas as atividades organizacionais e até mesmo da vida de vocês, acaba causando rupturas. E isso resulta em danosos e irrecuperáveis processos terminais para o empreendimento. Então, a administração, pessoal, nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização, seja ela lucrativa, que nós temos a empresa, ou não lucrativa, que é uma organização sem fins lucrativos. Ou seja, para todas elas eu preciso de instrumentalizar o racional, e o racional eu consigo através dos 4 pilares, através do planejamento, através da organização, através da direção e através do controle. Bem, então, de acordo com o que nós vimos aqui, nesse pequeno andar sobre a liderança, nós vimos a importância que a liderança tem na organização, porque a liderança, ela trata com pessoas. O principal diferencial organizacional são as pessoas, porque as pessoas é que fazem a diferença. Processo, qualquer um desenha, mas conseguir fazer com que as pessoas executem aqueles processos, executem aquelas atividades elencadas no processo, apenas o líder consegue. Bem, pessoal, acho que por hoje é só, né? Nós vimos aí um pouco a questão da liderança, de uma forma superficial, mas que consiga fazer com que vocês reflitam sobre esse papel da liderança, que a liderança ela é muito importante, né? Até nos próprios lares de vocês, a liderança ela se faz presente. Vocês têm uma liderança para que possam conduzi-los a objetivos comuns, firmados, né? Os seus pais, os seus tutores são os líderes, né, que vocês têm no momento, e estes são os que mais importam com a felicidade de vocês. E o líder, os pais líderes, eles precisam disso, saber ouvir a opinião de vocês, saber refletir, apresentar várias, né, propostas e conseguir instrumentalizá-los para que vocês possam tomar melhores decisões para a vida de vocês. Bem, alguma coisa a declarar, alguma dúvida, algum questionamento? Tudo tranquilo? Tá tudo Bem, tranquilo. então tá Tudo bom. tranquilo. Eu vou passar, então, esse slide para vocês. Eu vou disponibilizar no AVA hoje, para vocês darem uma lida, uma reflexão, fazerem reflexões. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo nos canais que vocês já utilizam. Tá? A nota, nós temos que lançar até hoje, até meia-noite, as notas têm que constarem lá no que é acadêmico. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato, eu já vou disponibilizar também a atividade de recuperação para que vocês possam iniciar, e a data final, o prazo final, é a data que vai estar no cronograma de aplicação das avaliações de recuperação paralela que vocês receberam, tá bom? No demais, então, agradeço a participação de todos, muito bom estar com vocês, e qualquer dúvida, pessoal, não se sintam humildes a ponto de não perguntarem para mim. Bom, qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou estar à disposição de vocês. Deixa eu até ver se tem alguma mensagem aqui no chat. Não tem. Então, eu vou finalizar aqui a nossa
gravação. Cuidem